Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, aqui do nosso canal Falando de Verdade. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a você que desde já está entrando aí, está convidando mais pessoas, está compartilhando o nosso vídeo de hoje. Olha, obrigado de coração. A você que já é inscrito, olha, seja muito bem-vindo também. Compartilha, deixa teu comentário, porque hoje esse estúdio vai pegar fogo, tá? Um vídeo hoje, uma entrevista sensacional, maravilhosa, que há muito tempo eu estava querendo fazer essa entrevista, né, com os meus amigos aqui, diretores do CEP, Sindicato, né, dos Profissionais de Educação de Itaboraí. E eu peço a você que está do outro lado aí para ir deixando o like, deixando o joinha, para que o YouTube entenda a relevância desse vídeo, entregue para mais pessoas, tá? Então, gente, olha, vamos chegando, compartilha, chama todo mundo para curtir o nosso vídeo, para assistir o nosso vídeo, porque hoje tá sensacional. Eu me chamo Renatinho Locutor, diretor e apresentador aqui, né, do canal Falando de Verdade, e aqui você já sabe, né? O canal a gente não, né, se nega a falar daquilo que realmente interessa, não só para mim, mas também para toda a população de Itaboraí, região metropolitana, de todos, né, que estão aí nos assistindo, tá bom? Sem mais delongas, vamos aqui apresentar os meus queridos convidados. Eu tenho aqui à minha esquerda o nosso amigo Júlio e à direita minha amiga Amanda. São diretores do CEP e é uma honra ter vocês aqui hoje comigo. Esse canal, como eu costumo dizer, é um canal feito para que a gente possa falar de verdade, a gente possa reivindicar os nossos direitos, para que a gente possa cobrar das autoridades públicas aquilo que de fato tem que ser feito. Mas é também para a gente se, né, descontrair, levar informação para os nossos telenautas. Muitas das pessoas, Amanda, que estão do outro lado, que convivem com a gente, às vezes não sabem daquilo que nós estamos né, realmente pleiteando, vivendo, passando, e a gente, né, com uma simples câmera, um canal desse daqui, a gente consegue passar, né, para os nossos telenautas, para as pessoas, muitas das vezes problemas e situações de que eles não têm conhecimento. E hoje vai acontecer isso aqui. Então vou pedir a você, Amanda, as honras às mulheres primeiro, né? Amanda primeiro, para se apresentar aqui para os nossos telenautas do canal Falando de Verdade. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas eu queria começar agradecendo o espaço, agradecer a Renatinho Locutor, o convite. É sempre muito importante para o nosso sindicato termos a possibilidade de expandir as nossas vozes. Muitas vezes a gente é muito pequenininho, né? Estamos ali na nossa salinha, fazendo uma luta bastante pontual, e muitas vezes a gente precisa, né, que a sociedade civil, que tem aí esse chamado para organização, para comunicação, esteja junto do nosso sindicato para que a gente consiga fazer a voz dos professores e toda a educação por extensão, né, Renatinho, ecoar, né, principalmente numa cidade como a nossa, que precisa muito que a educação seja priorizada de verdade, e não com maquiagem, né, não com esse monte de botox aí, rejuvenescedor de escola, mas que as nossas crianças e adolescentes realmente sejam valorizados no nosso município, nas nossas escolas, e é para isso que a gente está aqui, para fazer essa luta avançar. Seja bem-vinda. Obrigada. Agora o nosso amigo. Boa tarde. Como a Amanda mesmo falou, né, a gente não sabe quando vocês verão esse vídeo. Meu nome é Júlio César. A gente está na coordenação do CEP Núcleo Itaboraí, lutando pela causa dos trabalhadores aqui da cidade de Itaboraí e também, consequentemente, dos alunos. A nossa preocupação é com os profissionais da educação e, consequentemente, com a qualidade de ensino que é ofertada na cidade de Itaboraí. Então, as pessoas precisam saber se ater a todas as questões que percorrem, né, essa rede municipal, que, de fato, se unam aos profissionais da educação, lutarmos com a educação inclusiva, não uma educação que exclua os filhos da classe trabalhadora. Isso aí, legal. Começamos bem, começamos com a apresentação desses dois queridos que aqui estão, né, que se propuseram a vir conversar comigo aqui no canal Falando de Verdade. Não estamos aqui de antemão, quero dizer e deixar bem claro, gente. Aqui não tem questão ideológica, aqui tem uma questão de luta, sabe? Luta pelos direitos, luta de classe. Aqui tem uma questão de valorização a quem de fato merece ser valorizado em primeiro lugar, em primeiro plano, em todas as classes. Então, deixar isso bem claro já de início, para que você que está do outro lado aí entenda que aqui são dois profissionais que estão ao meu lado, tá? Que representam uma classe, essa classe
que merece ser valorizada não só pela criança, mas por todos nós, tá bom? Então, eu quero começar assim, o Amanda ou o próprio Júlio. O CEP foi criado quando, existe desde quando, e o CEP Itaboraí também foi criado quando e desde quando? Aqui no nosso município. Ok, eu posso começar? Então, o CEP é um sindicato que ele é um sindicato muito importante não só na nossa cidade, mas no estado do Rio de Janeiro. Né? É um sindicato que vem construindo sua luta desde a década de 70, quando a gente ainda vivia sob um regime autoritário no Brasil, né? Então a gente tem aí greves históricas construídas pelo nosso sindicato ainda na década de 70, que resultaram no esforço conjunto de todo um estado, né? O estado do Rio de Janeiro, no sentido de construir uma carreira sólida para os profissionais de educação. O nosso sindicato ele é fundado, né, em 1977, não como essa nomenclatura CEP, do jeito que a gente vê, né, porque a gente, nessa época, né, os funcionários públicos não podiam se sindicalizar, então a gente era organizado em associações, né, que foram aí evoluindo com o tempo e gerando o sindicato tal como nós conhecemos. O CEP tem uma particularidade, né, que é ser um sindicato unificado. O que isso quer dizer? Em outros estados não funciona bem assim. O professor tem seu sindicato, o funcionário da secretaria tem o dele, o diretor tem o dele. O nosso sindicato aqui no estado do Rio é um sindicato unificado. O que isso quer dizer? Que o professor, o funcionário da secretaria, o porteiro, a merendeira, a cozinheira, todos esses profissionais são representados pelo CEP. Né? Somos um sindicato unificado. Isso faz com que a nossa luta seja uma luta muito mais ampla na pauta da educação. Né, porque a gente precisa estar cobrindo aí todos os flancos nessa luta, né, todos os espaços. E o CEP Itaboraí é como se fosse uma seção desse CEP mais geral, né? A gente tem autonomia de trabalho aqui na nossa cidade, a gente vem, né, o núcleo ele é inaugurado na década de 80, a gente ainda tem os militantes históricos que fundaram esse núcleo Itaboraí ainda hoje na direção, né, o que muito nos orgulha. A gente tem uma vanguarda de aposentados muito forte, são pessoas que não saem da luta jamais, e a educação aqui é a nossa bandeira. Né? Júlio, você quer complementar alguma coisa? Não, então essa questão é um bom questionamento, que muitas das vezes o cidadão itaboriense não sabe da existência do sindicato. Ele fica muito restrito às escolas, mas é um sindicato que vem atuando durante esses anos todos em busca, né, de melhorias, né, de condições de trabalho, e até na questão assim, de valorização dos servidores. As pessoas muitas das vezes ficam muito naquela coisa de achar que o sindicato ele funciona. Infelizmente a gente teve um processo de ataque aos sindicatos, né, estruturas sindicais, e fica aquela coisa assim, o desconhecimento. Faz uma associação, né, do sindicato como uma entidade de representatividade de classe, mas não vem de fato. Até muitas vezes alguns próprios profissionais têm um certo preconceito contra o CEP. Essa é uma grande incógnita, né? Porque o sindicato está ali defendendo ele, mas ele não se compreende, não se entende como um trabalhador, como uma pessoa que está ali sendo paga por um salário e tendo as condições de trabalho que muitas das vezes são extremamente precárias. Então essa é a questão. O sindicato serve para que a gente possa garantir os direitos desses trabalhadores, não só dos profissionais, né, os professores dentro de sala de aula, mas como os profissionais como um todo, a cozinheira, o inspetor de alunos, uma série de trabalhadores que, ao longo dos anos, os governos foram abandonando e colocando, introjetando contratos, né, infelizmente, contratos terceirizados nas redes de ensino. Né? Era até uma das minhas perguntas, já que nós estávamos nesse assunto, a respeito disso mesmo. Essas empresas terceirizadas, né, que foi adotado pelo poder público hoje em dia, né, abre aspas, na questão de tentar facilitar, mas para esconder a questão do concurso público, Sim. não é isso? Sim. Então, adotou-se essa questão das empresas terceirizadas, Sim. que contratam inspetores, merendeiras, Sim. ASG, e aí sai distribuindo essas vagas aí a esmo, tá? Mas essas pessoas, elas não têm direito, elas não têm, sabe, elas recebem o salário delas ali, mas direitos nenhum, né? Então, o problema das terceirizações, ele não é um problema específico de Itaboraí, né? Sim. A gente sabe que as terceirizações, elas são anteriores ao governo aí que veio pós-impeachment da Dilma, mas a gente sabe que no pós-impeachment a gente teve aí uma série de legislações que apertaram o pescoço do trabalhador, e uma delas foi a lei das terceirizações,
que aprofundou essa metodologia de empregabilidade, que precariza o trabalhador, né, que explora o trabalhador a níveis ainda mais subhumanos do que aquele camarada que está contratado de forma direta. Mas não se engane, eles terceirizariam a gente também, professora, que eles não podem. Né? A gente ainda consegue segurar. Se eles pudessem, terceirizariam o professor também. Porque ainda não conseguiram. Porque a gente ainda consegue se organizar, a gente ainda consegue brigar, a gente ainda consegue lutar para que a carreira docente tenha uma mínima condição de trabalho para que isso não aconteça. Porque o dia que terceirizarem o professor, aí a gente vai ver realmente a educação indo ladeira abaixo. Se a gente já hoje vive uma condição de precarização muito, muito radicalizada, se a gente tivesse um contexto de terceirização dos professores, esse cenário seria ainda mais agravado. Isso impactaria, obviamente, nos resultados da educação das escolas e na educação de uma forma geral. Né? Mas sim, a terceirização hoje é um problema. Lembrando que o poder público pode terceirizar, mas ele não é obrigado. Né? Ele pode criar cargos públicos para o cargo de merendeira, para o cargo que a gente nem chama mais merendeira, né? A merendeira, ela manipula a merenda fria, a comida fria. Hoje nós temos cozinheiras nas escolas, né? Nós temos pessoas, na sua grande maioria mulheres, né, que cozinham o alimento que as crianças vão consumir nas escolas. Então são cozinheiros. A gente poderia ter criação desses cargos, por que não? Pelo contrário, o movimento que existe aqui em Itaboraí foi de extinção, o cargo de porteiro, o cargo de cozinheira, o cargo de auxiliar geral, tudo isso para acomodar essa rede de trabalhadores terceirizados, que a gente acompanha, a gente que acompanha os números aí, a gente sabe que não é pouco dinheiro não, é bastante dinheiro que roda na mão dessas empresas. Olha, que se inclusive fosse, como você está mesmo dizendo aí, cargos criados pelo próprio município, né, o orçamento seria menor. Sem dúvida. Possivelmente o orçamento seria menor. As empresas privadas, elas preconizam o lucro. Se a gente não tiver necessidade de pagar o lucro a alguém, né, se a própria prefeitura absorvesse, né, o pagamento dessa folha, a gente gastaria menos. Mas é óbvio que existe a construção de uma agenda de desmontar tudo que o poder público faz, tudo que o Estado faz, tudo que o Estado faz é ruim, é para trás, né? Tudo que o Estado faz não funciona, é corrupto, né? Então a gente tem essa ideologia mesmo permeando o senso comum, as pessoas de uma forma geral realmente acreditam que o Estado deveria empregar a menor quantidade possível de pessoas, quando na verdade esses trabalhadores são demandados, são necessários, eles precisam estar na escola. Como é que a gente vai contratar essas pessoas se não for via direta? Vai ser contratando uma empresa, só que a empresa preconiza o lucro. Então o Estado com isso precisa garantir que a empresa tenha lucros e, com isso, envie para a gente algo que a gente poderia ter sem precisar pagar lucro a alguém. É a privatização indireta, né? A gente chama que é a privatização indireta do setor de educação. Isso aí. Então, nós estamos falando aqui hoje. Importante, Amanda, Júlia, a gente falar a respeito disso, porque realmente existe um fato aí que tem ocorrido, eu não posso afirmar a respeito desse governo, mas em outros governos aconteceu, de quando o mandato termina, ou o ano termina, né? Dos mandatários, sim, essas empresas ficarem devendo salário a esses funcionários terceirizados. Essa é a regra. Entendeu? Normalmente essa é a regra. Sim. Entendeu? Sim. Mas se criou essa cultura que a gente luta para ver ela extinta, né, de uma vez no nosso município. Sim. Bem, passando para outro tema importantíssimo, né, em Itaboraí, estamos falando hoje de Itaboraí, estamos recebendo aqui, como vocês podem ver, né, Amanda, meu lado direito, o Júlio, meu lado esquerdo, que são diretores aqui. O CEP não tem, assim, uma diretoria estatutária, mas são diretores... Não, então, nós temos uma direção colegiada. A gente não é organizado na forma de presidência e demais diretores. Nós temos uma direção colegiada, onde todos os diretores têm a mesma prerrogativa de falarem pelo sindicato. Nós somos coordenadores gerais, não porque somos mais especiais, mas é uma questão de organização mesmo do sindicato. Né? A gente tem diretores da tesouraria, diretores de aposentados, a gente tem uma série de diretorias, né? Mas que lá no fundo todo mundo responde da mesma forma pelo sindicato. Então, se fosse outro diretor aqui, não teria problema nenhum. Até mesmo porque ao meu modo de ver, o sindicato hoje mais importante que existe. Né? O sindicato toma de conta daqueles que cuidam dos nossos filhos, sim, né, que ensinam os nossos adolescentes, que ensinam as nossas crianças e, portanto, o sindicato mais importante hoje, né, em exercício dentro do nosso país, né, do nosso estado e nos demais estados e sindicatos que representam o povo. Eu costumo dizer, Renatinha, se você me permite interromper, claro. É que a natureza do sindicato, isso está na nossa Constituição, né? A natureza do sindicato é fazer uma luta corporativa.
O sindicato, ele é a representação dos trabalhadores em relação ao patrão, né? Na disputa de salarial. O trabalhador quer ganhar mais, o empregador quer pagar menos, o sindicato está ali fazendo uma disputa, tensionando, né? Eu costumo dizer que os sindicatos e as demais organizações de trabalhadores da educação, ele tem um caráter um pouco diferente. Como a natureza do nosso trabalho é a educação, a gente, para ter melhores condições de trabalho, a gente precisa falar de toda a educação. Não dá para a gente dizer que a gente vai buscar melhores condições de trabalho sem dizer, olha, a sala precisa estar refrigerada. Né? Não dá para a gente buscar melhores condições de trabalho sem dizer, olha, o material não está bom. Não dá para a gente ter melhores condições de trabalho se o nosso aluno se alimenta bem, se ele chega com fome dentro de sala de aula. Então, a luta do educador, né, de uma forma geral, é uma luta da educação. Né? É uma luta dos profissionais cujo fazer é melhorar a educação. Não tem desvínculo, não é só uma questão salarial, que muitas vezes a gente precisa responder, sabe? Ah, o professor só quer saber de salário. Mas o professor querer saber de salário significa melhorar as condições de trabalho em sala de aula, necessariamente. Você não quer que seu filho, sua filha, não sei se você é pai, se você tem sobrinhos, enfim, você não quer que ele tenha o melhor professor que ele pode ter? Com certeza. Eu tenho essa preocupação com relação ao meu filho. Eu quero saber quanto a professora do meu filho ganha. Eu quero saber essa informação, porque quanto mais valorizada essa professora for, melhor ela vai ser. Quanto menor a sobrecarga de trabalho dela, melhor vai ser o trabalho dela com o meu filho. Então, quando a gente fala na melhoria das condições de trabalho dos professores, a gente está falando do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, né? Seja ele da idade que for. Eu quero uma pessoa qualificada e bem remunerada, cuidando do meu bem mais precioso, que é meu filho, que é minha filha, que é minha família, e por aí vai. Então, só para esclarecer isso, quando a gente fala da importância do sindicato, a gente não está aqui só falando, queremos pagamento. Nós queremos pagamento. Por óbvio, somos trabalhadores, vivemos do nosso salário, a gente também não vive de arco-íris e vive de brisa, né? A gente é trabalhador, a gente precisa pagar conta. Mas a natureza desse trabalho é um pouquinho diferente. O seu objetivo, ela se desdobra em algo que faz a sociedade como um todo avançar. Começa dizendo que a profissão que ela começa, antes de tudo, com um querer se profissionalizar, mas ela começa, antes de tudo, com amor. Amor pelo aquele que vai estudar para se formar em professor. Porque é uma... Amor e suor, né? É amor e suor, porque é uma profissão que tem que realmente ter amor. E ainda mais quando você encontra uma administração pública que trata da forma que vocês estão sendo tratados aqui em Itaboraí. É só carinho e amor pelas crianças que fazem com que vocês estejam aqui. Que motiva, que muitas vezes faz com que a gente tire esse sacrifício todo, né, e transforme em alguma coisa positiva para a gente. Realmente a mínima noção de causa mesmo. De educação é quase uma causa. Mas o governo sabe disso e joga com isso. Não, nós né? vamos entrar nesse ponto. Ele sabe disso. Importantíssimo. Eu quero só fazer aqui um parêntese a respeito do que a Amanda falou, do que o Júlio acabou de falar também, e olhando aqui nos seus olhos, direto na câmera aqui, tá? Chega mais, aproxima mais um pouquinho, ok? Eu quero só falar com você o seguinte: você pai, você mãe, você avô, avó, tio, tia, tá? Você que muitas das vezes reclama, tá? Porque teu filho voltou às 9 horas da manhã, né, da escola, porque não tinha professor na escola, que reclama porque teu filho foi e não tinha merenda na escola, preste bastante atenção nessa entrevista, compartilhe, olha, chame os amigos para ver, porque vocês vão entender a estrutura que é negada a esses profissionais de educação, tá? Pais e mães, somem forças com os professores dos seus filhos para que vocês tenham filhos no futuro, cidadãos e cidadãs de bem, dignos, tá? De uma profissão, que sejam pessoas bondosas, pessoas honrosas. Somem forças hoje, mas não é no somar força de só cobrar, não. É no somar força de ir à luta junto com eles. Porque na nossa época, mano, eu não sei, não vou perguntar aqui, que aí os outros serem dedicados pro Júlio também. Mas eu, como um cara de 46 anos de idade, que passei pela escola pública desde o primário, cheguei ali no secundário, fiz técnico, porque naquela ocasião você só tinha duas vertentes. Ou você fazia técnico contabilidade, ou você faria o normal, que naquela época era professor, tal. Então, você só tinha essas duas áreas para você fazer. E ai da gente naquela época, se a gente chegasse em casa, ou que tivesse uma reunião de pais e professores, tivesse uma reclamaçãozinha de nada, né, com nossos pais a respeito. Hoje, eu não quero nem entrar nesse método agora, para não falar a respeito de outro assunto, mas hoje vai invertendo a coisa toda. Pai quer mandar dentro da escola mais do que professor, entendeu?
professores não têm autonomia para lecionar de forma correta, sendo que, na maior parte do tempo, que nem você falou, Amanda, é quem passa um mau período com o filho, com a criança, com o adolescente. Pô, mas não tem mais essa liberdade, não. Haja vista, eu estava vendo ontem uma reportagem, saiu agora, recentemente, agora no Distrito Federal, Brasília, não sei se vocês acompanharam esse caso, né? Porque a criança fez, a adolescente fez uma redação, né, lá, eu vi. Entendeu? Onde ela falou na redação que o ministro X, eu não vou, mas posso até falar, o ministro Alexandre de Moraes está acabando com, né, as leis do nosso país. E a professora, muito que centrada, educada, falou, não é assim, não está acabando, ele não tem essa prerrogativa, ele não tem esse poder, quem faz as leis são os legisladores, aquela coisa toda. A adolescente, na mesma hora, liga para a mãe dela em casa, tá? A mãe dela vai à escola, sabe, se valendo de um poderio que ela não tinha, que eu sou amiga de deputado fulano de tal, que eu sou amiga de senador fulano de tal, que essa professora é comunista, que isso, aquilo. Olha que nível! Foi muito pernicioso esse movimento Escola Sem Partido, né? Que graças a Deus acabou. Sim, sim. Mas as consequências, né, dessa ideologia de perseguição do professor, elas ficaram. E é um movimento que, infelizmente, ganhou adeptos de acharem que a figura do mal da sociedade realmente é o professor. E aquela coisa, exigir uma suposta neutralidade que ninguém tem. A professora não tem, na medida em que ela se posiciona a favor da Constituição brasileira, isso é não ser neutro, né? A gente se posiciona pela Constituição brasileira, e essa mãe também não é neutra na medida em que ela adota uma ideologia aí de interpretar essa professora como alguém que tem a ideologia que ela não tem. Quando, na verdade, o que a gente vê é que o professor, a professora, tem um potencial de despertar um senso crítico que muitas vezes não é interessante para quem está lá, né, tentando captar um sentimento de revolta. Que é isso? O que a Escola Sem Partido conseguiu capitalizar? Essas pessoas que sentem uma revolta muito grande por diversos motivos e que não conseguem transformar isso em algo positivo, mas sim perseguição à figura do professor, à figura do médico. Quantas vezes a gente não está vendo gente entrando com câmera dentro de UPA, dentro de hospital, filmando o descanso dos médicos? Sim, a gente está vendo esse movimento que está realmente acontecendo. Pois é. Então, assim, todo mundo que presta serviço para a população é um potencial inimigo. Então é uma loucura. Então, né? se plantou na cabeça da sociedade nesses últimos 4 anos que nós tivemos aí, isso aí eu não me refuto em falar aqui. Tem até um vídeo que mostra no canal, vou deixar o link logo abaixo, para vocês verem esse vídeo, onde se plantou que seria melhor no Brasil a gente implantar as escolas cívico-militares, sabe? Porque seriam a salvação da nossa pátria. Sim. Entendeu? Quando na realidade eu falo e continuo afirmando isso aí, vocês estão aqui ao meu lado para me corrigirem se eu estiver errado, a gente precisa de valorização no ensino público. Escola cívico-militar não vai garantir que teu filho seja um homem ou uma mulher de bem, não. Muito pelo contrário, vai criar um pensamento, sabe, uma cultura de que a criança sai dali para ser macho, para ser fêmea, enfim, com a cultura totalmente exacerbada daquilo que realmente é educação. E eu não vejo, Amanda, assim, tudo começa com a questão da valorização. Você falou na questão salarial, mas salário também ninguém... Você está vendo, Renatinho, como é que a educação ela é capciosa? A gente começou a falar de salário e a gente está em que ponto? Falando de concepção de educação. Isso aí. Porque não tem como desvincular o debate. Não é só salário, é concepção de escola. A gente precisa pensar enquanto sociedade, né? Você falou aí do seu passado, eu enquanto... Não sou professora, mas eu sou doutoranda em educação, estou terminando meu doutorado, falo sobre isso, assim, com bastante fervor até, né, pedagógico e acadêmico. A gente precisa decidir, enquanto sociedade, a gente está chegando nesse ponto, se a educação é um valor universal ou não. Sim. Né? A gente tem a carta que garante a universalidade, a gente tem uma série de leis, mas a gente, enquanto sociedade, precisa pegar e falar, não, educação é um direito de todo mundo. Então vamos garantir. E garantir o direito não é isso que a gente vê muitas vezes não, tá? Garantir o direito é isso. É o trabalhador bem remunerado, são as escolas bem equipadas, né? O dinheiro da educação para a educação de forma eficiente. Então, acho que a sociedade ela precisa parar para pensar, né? Será que eu quero realmente educação? Eu acho que todo mundo quer, tá? Eu preciso acreditar nisso para continuar. Mas, muitas vezes, o que a gente vê do lado de fora
é a gente instigando, né? O que você vai ganhar se você instigar o seu professor? Você vai ganhar a turma do seu filho, sua filha sem professor. É isso que vai acontecer. É engraçado. No mínimo. Eu concordo contigo plenamente. No mínimo. E sabe o que é mais contraditório nessa história toda, Júlio? Vê se você concorda comigo. É que são essas mesmas pessoas, essa mesma linha de classe, porque hoje a gente sabe que a classe média, a classe mais alta, ela não dá realmente, são pouquíssimos que dão valor realmente, né, ao profissional da educação, mas essa mesma classe que ela olha países de primeiro mundo e elogia que o país de primeiro mundo é desenvolvido, sabe? Elogia Estados Unidos, elogia Inglaterra, Europa, Reino Unido, estão fugindo para Portugal, estão indo embora para Portugal, mas esses países só são o que são hoje em dia. Começou por onde? Educação. Porque tiveram educação, um investimento pesado em educação. Ou se tem esse investimento pesado, porque não existe outro caminho, não existe outra fórmula, não existe outro antídoto para o que nós estamos vivendo se não for educação. E a gente hoje tem que agradecer muito, nós pais, né? Enfim, temos que agradecer muito, não só pais, alunos também. Profissionais como a Amanda, como o Júlio, que mesmo sendo desvalorizados, massacrados pelo poder público, por políticos, que aí eu bato na mesa e falo, tá? Você, muitas das vezes, que não tem o primário, mas é político, decide sobre a vida de um professor. Entendeu? Então temos que bater na mesa, realmente, de fato, isso aí eu falo, sempre vou falar, né? Sempre, tá? Que o cargo, a função, a profissão mais importante é a de professor. Você político está no cargo, mas você não é profissional, meu amigo. Você não é profissional, meu amigo. Então, haja com responsabilidade. E já, me desculpa assim, tá? Porque e já entrando, né, nisso daí, porque eu até falei, a minha equipe às vezes me puxa a orelha aqui, que eu não consigo me controlar quando eu falo disso. Detesto, Amanda, Júlio, injustiça, principalmente no que diz respeito àqueles que a gente depende a vida toda, tá? Conforme eu te disse, Itaboraí já faz aí 13 anos que nós não temos, né, concurso público. Sim. 13 anos. 13 tá? anos. Isso afeta diretamente a rede de ensino do nosso município. Eu deixo a pergunta para vocês dois agora. Né? Quer começar, Júlio? Por favor, que eu já falo muito, então, senão não deixo de falar. Acontece? A gente vê que é um projeto de poder, né? Então, a partir do momento que o gestor tem a possibilidade de realizar concurso público, melhorar a rede de fato, reformar as escolas, dar suporte aos profissionais da educação, ele pensa de fato na emancipação daquela população. A partir do momento que ele nega que tenha profissionais estatutários, que esses profissionais fiquem na rede por mais tempo, infelizmente, Renato, a gente vê assim, há concursos públicos pipocando em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, e o profissional que fica aqui mal remunerado, ele não tem outra opção senão sair da rede. Então, às vezes, o pai ou a mãe, a criança tem 3 professores no ano, que começa com um professor, de repente chega num nível, está no outro, e de repente está no outro. Termina um ano e teve 3 ou 4 professores. Às vezes a criança não tem nem aula. Então, assim, infelizmente. Mas por quê? Baixos salários, não realizando concurso público e, de fato, retirando, é uma coisa muito surreal, porque às vezes a gente pergunta aos alunos, aos nossos alunos, se eles querem se tornar professores. Muitos dizem que não. Porque não é uma profissão que eles percebam que há, de fato, uma valorização. Às vezes ele vai querer fazer outras coisas. O Renato falou essa questão da profissionalização. A mãe e o pai quer que o filho seja, independentemente, pode ser que seja militar, pode ser que seja um advogado, um dentista, mas para isso a base tem que estar preparada, que é a base que é a educação. Não adianta você tentar imaginar uma coisa sem ter essa estrada longa, que de fato é investir nesse projeto a longo prazo. Agora os governos ficam 4 anos, você falou até que a questão, porque a pessoa presta um serviço ali de forma muito precarizada, aquele político pode ser que ele não seja eleito, ela vai ter que procurar uma outra função dentro do município. Ela trabalha ali enquanto político, continuando no mandato. Isso aí. Você falou assim, é um início muito, como é que eu posso dizer, auspicioso, começar a falar sobre concurso público, né? Porque isso vai trazer para a gente uma série de dimensões do próprio Estado.
Não é só porque a lei exige que seja a via de contratação dos professores das escolas públicas, seja por concurso público. É porque é a via mais, como eu posso dizer, aprimorada para você selecionar os melhores, né? Você faz uma prova, que aí o poder público entende aí junto com a banca como deve ser, e você vai selecionar professores que são os melhores daqueles candidatos, né? Então você pensa, poxa, que legal, né? As escolas públicas deveriam ser maravilhosas, porque tem professores que passaram por uma prova. Muitas vezes os professores das escolas privadas não passam, né? São contratados aí da forma como o dono da escola acha melhor. Mas na escola pública não, a via preferencial é concurso público, porque além de você selecionar aqueles que, pelo menos no quesito teórico, tem lá um aporte importante, é impessoal. Isso. Aquele professor não depende de ninguém para estar ali. A única demanda que se espera desse professor concursado é que ele faça bem o seu trabalho, né? E não deva nada a ninguém. E a gente sabe que aqui em Itaboraí existe uma cultura muito arraigada desses empregos ligados a políticos, né? Regionalizados. A gente estava falando da questão da Câmara, né? A gente tem 11 vereadores, população, a gente não tem nenhuma mulher vereadora nessa cidade. Nenhuma mulher. Isso assim, da primeira vez que eu vi, isso me causou um estranhamento. Como assim? Não tem uma mulher nessa cidade capaz de representar a população, né? Majoritariamente feminina? Se for depender da Câmara dos Vereadores, não tem, né? E a questão da falta do concurso público faz com que haja uma falta crônica de professores. E hoje a gente já tem dados, né? Isso é oficial, nem a prefeitura nega mais, que mais da metade da rede pública de ensino hoje é contrato temporário. E esses contratos temporários, população, para quem não sabe, até o ano passado, eles ganhavam um salário de R$ 1.200. O professor, a professora, até ano passado, que teve que haver uma adequação por conta do salário mínimo, veja bem, a gente não está falando nem do piso dos professores, a gente está falando do salário mínimo. Por conta do salário mínimo, teve de haver uma adequação e agora foi para 1.500. Então, esse professor, essa professora formada, tá? Ele não é um camarada que saiu aí de casa um belo dia e decidiu ser professor, não. É uma pessoa graduada. Esse profissional hoje ganha lá no contra-cheque dele R$ 1.500, aí quando você vai ver os descontos todos, piriri pororó, esse camarada vai ganhar o quê? R$ 1.300? R$ 1.300 lá no salário dele, um salário mínimo, menos até que um salário mínimo. Salário mínimo, vamos colocar assim. E a rede municipal de ensino de Itaboraí acaba sendo uma espécie de passagem. Qualquer lugar que me contrate por um pouquinho mais de um salário mínimo, o que não é difícil, né? Afinal de contas é o mínimo, esse profissional ele vai embora. Então é muito comum a gente ver turmas hoje que começam com um professor, no meio do ano tem outro professor, no final do ano tem outro. E como isso não vai afetar o processo de ensino-aprendizagem? A gente sabe que a educação, muitas pessoas falam assim, eu não concordo nada com essa visão, tá? E vou te dizer o porquê. Muitas pessoas dizem assim, o professor tem que ensinar. O professor não educa, quem educa em casa, pera lá. Se a gente não entende a educação como algo mais complexo que isso, né, vai ficar difícil. Porque a primeira coisa que o processo de ensino-aprendizagem demanda de um professor é que crie vínculo com esse aluno. Que ninguém escuta ninguém se você não está preso nessa pessoa, se você não criou um mínimo de afeto por essa pessoa. Não é verdade? Então, começa por aí. Já não é eu sair entrando na sala de aula falando um monte de blá, 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 blá. Eu tenho que cativar esse aluno. Eu tenho que trazê-lo para mim. Eu tenho que criar uma atmosfera de confiança. Para que essa criança, esse adolescente consiga confiar em mim a ponto de, nossa, de aprender comigo. Olha só quanta coisa precisa para a educação acontecer. Isso acontece com os nossos filhos dentro de casa. Porque a educação prescinde, ela imprescinde, na verdade, vínculo, afetividade. E isso não se constrói dessa forma. Um professor em janeiro, outro em abril, outro em julho. E essa criança, quanto mais pitititica ela é, pior. Esse relacionamento vai além da sala de aula. Além da sala de aula. E aí, quando é que a gente volta para o concurso público? Você não tem, você tem a metade da rede, basicamente, os professores da ponta de lança das salas de aulas da rede municipal de Itaboraí hoje são contratos. Faz esse teste, população, você que é mãe, você que é pai, você que é responsável, pergunta para a professora aí da sua criança qual é o vínculo de trabalho dela com a prefeitura. Se ela é concursada ou se ela é contratada. Pergunta, vamos fazer esse teste. Aí você diz pra gente como é que aparece isso na realidade. Porque eu posso te afirmar com bastante convicção,
de que a maior parte dos professores que estão lá na ponta de lança das salas de aula são professores contratados por vínculos temporários. O que não é um problema, tá, gente? Aqui o sindicato ele não está criticando o professor, não é isso, tá? Não é o professor de contrato que é o problema. O problema é essa cultura se estabelecer, que a própria Constituição permite a contratação temporária, né? Você tem lá dentro dos artigos da Constituição, se eu ainda estou com a memória fresca no artigo 32, né, da Constituição, a contratação excepcional por tempo determinado. O problema é que eles fazem da excepcionalidade a regra. Isso aí. E aí vira indeterminado. Aí é o tempo que eles quiserem. Tá aí, 13 anos. 13 anos. Que a nossa população está pagando essa conta de uma educação precarizada, sucateada, com todos esses problemas. Posso te fazer uma pergunta dentro desse mesmo ponto? Por favor. Esse aumento do número de professores, né, que você está falando aí para mim, ele já vem ocorrendo há muito tempo ou ele se estendeu mais agora nesse último governo? Com certeza, nesse último governo, a coisa ficou mais sensível. A gente teve a pandemia, que meio que escamoteou isso, né? Porque estava todo mundo em casa, então foi muito difícil a gente fazer uma educação de qualidade naquelas condições. Foi muito ruim mesmo. Aí não é uma questão de governo A, B ou C, né? Mas dos anos 2020 para cá, a gente teve, lembrando que o último governo chegou a colocar na rua um concurso público, tá? Que foi cancelado por esse governo. Essa informação, não sei se vocês sabem. Em 2020 ia ter um concurso público, tá? Que foi suspenso por esse governo, com a justificativa de que logo em seguida a gente vai fazer um outro edital. Só que esse logo em seguida está sendo agora que nem edital na rua tem, tá? Obrigado. Essa é uma outra questão que a gente quer pontuar. A gente está realmente preocupado com os prazos, porque a gente está no ano eleitoral. Sim. O concurso público tem um prazo para acontecer, para que a convocação desses profissionais seja feita dentro desse ano. Se não se respeitar esse prazo, o concurso até pode acontecer esse ano, mas a convocação é só ano que vem. E aí cabe o prefeito que ganhar, ou que, se ele se reeleger, chamar ou não, né? Aí é outra dinâmica. É outra dinâmica, né? É outro governo. Quanto tempo mais as nossas crianças e adolescentes precisam esperar profissionais de educação concursados nessa rede? Quanto tempo mais? E diga-se de passagem, Júlia, Amanda, o professor, eu entendo assim, o professor, ele quer realmente prestar concurso público, ele tem realmente aquele vínculo com, né, o poder público ali, com a escola, e ele criar, né, como eu posso dizer, as raízes dele naquela rede de ensino. Sim. Para não ficar com aquela cabeça treinar, eu sou desse governo, mas se o governo não se reeleger, não ganhar, eu estou no olho da rua, estou fora. O profissional concursado tanto faz quem está lá. Tanto faz, porque a gente não fala em política de governo, a gente fala em política de Estado. Sim. A gente fala em política que vai permanecer, que são permanentes, não que vai mudar a cada 4 anos. Daqui a 4 anos vai saber se vai ser o laranja e azul, e não vai ser o roxo e rosa. Né? A gente não importa as cores fantasia do governo, importa pouco pra gente. Se for hoje esse prefeito, for amanhã outro, importa pouco pra gente. O que importa são as políticas públicas que vai fazer com que a educação seja de qualidade independente de que governo seja. Show. Tá? Parabéns. Vamos fazer uma pausazinha para a gente beber uma água aqui. Daqui a pouco a gente volta, canal Falando de Verdade. Vai compartilhando, tá? Não sai daí, não sai daí. A gente volta em 2 segundinhos. Tá falando de muito mais assuntos polêmicos. Vamos falar também aqui do nosso município de Itaboraí, da questão salarial, que a gente já tocou no assunto aqui, questão da valorização desses profissionais de educação e também das estruturas, né, físicas das nossas escolas, né? Aí a gente está vendo muita maquiagem realmente, muita coisa enfeitadinha, muito parque de diversão na frente das escolas, mas o interior funciona. Como é que está o interior da tua escola, a escola do teu filho? Daqui a pouco a gente volta. O canal Falando de Verdade, um canal para você chamar de seu. É isso aí, galera, estamos de volta. Canal Falando de Verdade aqui no ar, recebendo esses 2 queridos aqui, 2 amigos, né, a Amanda e o Júlio, que são do CEP, Sindicato, né, dos Profissionais de Educação do nosso estado de Itaboraí, núcleo de Itaboraí, né, onde hoje nós estamos aqui falando justamente da educação da nossa cidade, do nosso município. A gente que ama essa cidade, que ama esse município de Itaboraí. Eu não nasci aqui em Itaboraí, mas porém escolhi Itaboraí para ser a minha cidade, a cidade que, né, realmente eu crio meus filhos, constituo família, tenho meus amigos, né, e aí, né, a gente está falando de um ponto primordial para a nossa cidade, ou para o mundo inteiro, né, falando de cidade, que é a questão da educação.
Tá? Educação essa que hoje, aqui em nosso município, está sendo desvalorizada ao extremo. É a grande realidade da coisa. Por isso que eu fiz questão, né, de convidar o CEP, convidar os representantes para estarem aqui comigo, para apresentarem para vocês, né, a realidade nua e crua do que está acontecendo, do que está sendo feito por essa administração que aí está, né, do prefeito Delaroli. Tanto é que né, o temazinho aí, está aí na nossa capazinha do vídeo, né, que o CEP, os sindicatos, os profissionais de educação do nosso município nunca estiveram em pior situação do que estão no mandato Delaroli. E a que se deve isso? Né? A que se deve isso? Vamos ficar sabendo mais um pouquinho a respeito? Amanda, Júlio, né? Mais uma vez sejam bem-vindos, obrigado. Vamos compartilhando esse vídeo aí para que cheguem a mais pessoas. Aqui a gente não tem essa não. A gente não tem rabo preso com ninguém. Aqui é a parte lá, nós estamos falando de uma coisa que é primordial para que a educação aconteça de forma, né, exemplar, é que nós tenhamos, né, professores, profissionais, seja da cozinha, sejam da limpeza, enfim, supervisores, que sejam bem remunerados, valorizados. E outra, estrutura que não seja só maquiagem. As nossas escolas estão caindo aos pedaços, isso aí eu posso comprovar. Tá? Salas de aula onde um ventilador de teto para dar de conta de 30 e poucas crianças. Tá? Vergonha. Vergonha, falta de administração, falta de respeito com a coisa pública. Seja quem estiver lá sentado naquela cadeira. Tá? Uma Câmara de Vereadores, me desculpa mais uma vez a necessidade, vamos voltar a falar nisso. Uma Câmara de Vereadores que é a extensão da Prefeitura. Uma Câmara de Vereadores com 11 vereadores que estão se apresentando mais uma vez aí para serem reeleitos, tá? Se apresentando como salvadores da pátria mais uma vez, mas são nada mais, nada menos do que uma extensão da Prefeitura. O poder legislativo desse município, fiscalizador desse município, hoje nada mais é do que um braço do prefeito. E eu não estou falando isso aqui da boca para fora, nem para qualquer uma outra ocasião. Estou falando que é uma realidade. Se você conhece a nossa situação de Câmara Municipal de Itaboraí ou de Prefeitura de Itaboraí, vocês sabem do que eu estou falando. Tá? E aqui a gente fala mesmo. Fala a verdade, Amanda, aqui, porque aqui é para a gente realmente expor. Né? Expor essas demandas, expor, né, essas carências da nossa rede municipal de ensino. E é para isso que eu trouxe vocês aqui. Eu falo, às vezes, né, por esse tom mais um pouquinho agressivo, peço até desculpas aos meus internautas, mas é porque é de dar indignação, meu amigo. Tá? É de dar indignação, porque valorize o profissional e você vai ter uma educação de primeiro mundo. É assim que funciona. Tanto é que, eu vou até comentar isso aí daqui mais para frente, a educação do Ceará está lá. A educação do meu estado, do Ceará, está lá. Hoje, sendo exemplo, é a das melhores? Não, não é ainda. Pode melhorar muito mais. Mas hoje, a educação, o nível de ensino do estado do Ceará, a coisa pública, né, valorizando o profissional lá no estado do Ceará, andando os longe o restante do nosso país. É uma grande realidade. A gente vê isso aí na mídia todo santo dia. Tá? Tanto é que vários alunos que passaram em provas, tá, em Olimpíadas, são lá do estado do Ceará. É o ministro da Educação é do Ceará. Né? O ministro da Educação da nossa do Ceará. E qual é a diferença? Por que isso não se expande a nível de Brasil? Qual é a dificuldade? Será que é uma cidadezinha do interior do Ceará lá, que a renda é isso daqui, minúsculo, tem mais capacidade de fazer pela sua educação, pelos seus alunos, do que uma aqui no estado do Rio de Janeiro, do que Itaboraí? Um compete aí as vistas de voltar e ter royalties aí para a gente poder investir, do que Maricá, porque se usa muito, né, mano, Maricá como exemplo, porque sim, vamos fazer em Itaboraí o que foi feito em Maricá. Não! A realidade não é essa, vamos fazer em Itaboraí o que Itaboraí merece ser feito. Simples assim. Sim. Poxa, nós temos aqui homens e mulheres de bem, pensantes, sabe, que querem fazer a diferença, então vamos fazer Itaboraí da forma que Itaboraí merece ser feito. Existe, parece, um plano diretor, que nunca é respeitado por nenhum político do Poder Executivo. Plano diretor que é feito a cada 10 anos, né, nos municípios, é uma lei, sim, que diz, que aponta onde estão, né, as deficiências do município, onde estão as carências do município, onde estão, né, as áreas que precisam de maior atenção do município, mas o plano diretor fica na gavetinha. Vamos fazer isso aqui não. Vamos fazer o que a gente acha que é melhor. Tá? Mas, já me prolonguei.
Quero só deixar contigo, Amanda, a respeito disso. Na verdade, lei de gaveta, na educação a gente está cheio, né? Lei de gaveta a gente tem um monte. A gente tem aí o exemplo mais descarado, vamos colocar assim, que é o que a gente chama da lei do piso, né? Que é a lei 11.738. Que, pasma, é uma lei de 2008, tá? É uma lei que já fez 15 anos. Podia até fazer um baile de formatura, né? De baile de debutante para essa lei, né? Comemorando 15 anos de não cumprimento, né? Infelizmente, a gente não entende, né? Que a educação seja realmente uma prioridade na cabeça desses gestores quando a gente tem uma lei fundamental que regulamenta o piso nacional, que é uma vitória. É uma vitória. Você tem nível de Brasil estipulado de forma legal que o professor não pode ganhar abaixo de um determinado mínimo, que hoje está em algo em torno de R$ 4.500 por uma jornada de trabalho de 40 horas, tá? 40 horas. 40 horas em sala de aula não são 40 horas, com todo respeito a todos os profissionais, tá? A todos os trabalhadores desse país, mas não é a mesma coisa que 40 horas como secretária, como balconista. Não é a mesma coisa, é um trabalho diferente. Então, a gente entende que precisa ter um mínimo, né, para garantir que esse profissional tenha capacidade mínima de oxigenação, para ter um tempo para ler um livro, para se atualizar, para, né? Eu ia falar isso, mano. São 40 horas de sala de aula, de sala de aula, mas que se estende para a casa do profissional. Com certeza. Com certeza. Plano de aula e aquela coisa totalmente. Mas fazer uma correção aqui, porque o que a lei preconiza nessas 40 horas é uma divisão, tem uma subdivisão nessas 40 horas. Sim. E esse é um segundo descumprimento da lei, tá? Que é geral. Que preconiza que 2/3 dessa carga horária, seja ela qual for, tá? Porque se você faz o proporcional, na carga horária para 40 horas. Ah, mas nessa rede os professores são de 20 horas, o concurso público. Não tem problema, é só fazer a parte proporcional. Então, essa mesma lei que eu estou dizendo que está aí debutando, nos seus 15 anos de não cumprimento, essa mesma lei, ela determina o seguinte: 2/3 dessa carga horária desse professor deve ser de interação com o educando, né? Um trabalho dentro de sala de aula. Não só necessariamente sala de aula, a gente tem outros espaços possíveis de interação com os nossos educandos. E 1/3 dessa carga horária de aula, ela tem que ser dedicada a estudo, a correção e avaliação, né? Desse professor. Planejamento, avaliação e estudo. São 3 modalidades aí dentro desse 1/3 de carga horária. E esse 1/3 de carga horária é para você remunerar o professor que está lá em casa dele trabalhando no final de semana. Você não tem como botar uma folha de ponto na casa do professor. Então o que você faz? Você remunera, porque você já presume que esse trabalho faz parte da natureza do trabalho docente. Então você já remunera, né? A lei prevê isso. Muito que bem. O nosso sindicato está aí há anos, né, correndo atrás judicialmente da implementação da lei. Conseguimos esse ano coagir a prefeitura jurídica judicialmente a cumprir esse 1/3 da carga horária dos professores. E aí o que a prefeitura faz? São tantas coisas, Renatinho. Eu queria muito assim, não me estender nos detalhes, mas fica impossível, porque são várias táticas, sabe, que vão se criando de burlar a lei. O que essa prefeitura fez? Ela vem descumprindo essa lei de 1/3 que a gente já ganhou e a justiça mandou cumprir. Está descumprindo de novo. Por quê? Porque não está garantindo? Não, mais ou menos. É porque esse tempo de estudo, avaliação e planejamento, ele é cumprido em local de livre escolha do professor. Justamente para você remunerar um trabalho que fica difícil você cobrar. O que essa prefeitura fez? Tem que ser na escola. Tem que prender o professor na escola, sem estrutura, sem computador, sem, às vezes, um galão d'água, sem uma internet. Você faz o cara ficar ali, entendeu? Descumprindo mais uma vez a lei e as ações judiciais que a gente já ganhou, porque não adianta só ter lei, você tem que entrar na justiça para a lei ser cumprida, né? É uma loucura, é uma loucura. Então, essa lei é escancarado como a gente ainda está correndo atrás do cumprimento de uma lei que é de 2008. Os governos entram na justiça, sabe? Entram na justiça para não cumprir piso, entram na justiça para não dar a garantia de 1/3 de não interação em local de livre escolha, entram na justiça para todos os motivos que você imaginar para não cumprir a lei. Quer dizer, cria-se um cabo de guerra sem necessidade, sem... Um cabo de guerra que a gente perde, tá? Porque a gente é o lado mais fraco. E se a gente perde, porque a gente é o lado mais fraco, quem perde lá no final é o processo de educação. Sim. Porque para eles, gente, eu vou até falar olhando na câmera, para o poder público,
o que importa no final das contas? É a criança estar dentro da sala de aula. Em quais condições, não importam muito, lá no final das contas. Se a sala está superlotada, se está quente, se o professor está mal remunerado, não importa. A única coisa que vai responsabilizá-lo factualmente é se essa criança, se esse adolescente está fora da escola. Porque isso é um direito subjetivo, líquido e certo. Então, o Ministério Público cai em cima do gestor. Você tem que estar na escola. Em quais condições, a lei não especifica. Então, muitas vezes, o que a gente vai ver? São essas condições de trabalho insalubre, porque se cumpre a lei da forma que se quer. E se a gente não está aqui nesse processo de denunciar, a gente não consegue mudar. Verdade. A gente não consegue mudar. São muitas coisas. Você fez eu lembrar agora de uma série de frases de um tal do inelegível aí, ano passado, que dizia que as ordens judiciais e tal juiz, esse presidente que vos fala, não mais cumprirá. Está parecendo isso, sabe? Que o juiz determina uma ordem para o poder público aqui, o cara não cumpre. Com a diferença que o inelegível teve que cumprir, porque senão ele seria preso. Ele teve, no final das contas, ele teve que cumprir. Possível de exemplo, né? então, né? Ele teve que cumprir. Mas na educação, nada é coercitivo. Toda a legislação feita, ela é toda muito frouxa, toda muito solta, né? E a gente não consegue pegar o poder público, os governos, assim, ó, em flagrante delito. Você não consegue, você precisa girar toda uma estrutura de judiciário para você configurar que aquele direito está sendo negado de alguma forma, né? E como a coisa é muito subjetiva, você vai dizer, olha, com 40 alunos em sala, não dá, prefeito. Ele vai dizer, dá sim. Dá sim, claro que dá. Mas agora, você já não entraria na lei de improbidade administrativa? Se a gente buscasse a fundo a questão das verbas recebidas pelo Fundeb, para salientar, você acabou de dizer, a gente sabe que recebe mediante, né, o número de alunos que a rede municipal tem. Isso, né? Isso. É repassada aquela verba. Sim. Tá? Mas aí, se não está na ponta sendo aplicado essa verba de forma coerente, responsável, então, já não seria a questão da Câmara fiscalizar isso, e aí... Seria a questão da Câmara fiscalizar. O que a gente pode dizer é que, no mínimo, a Câmara está sendo omissa, né? Porque não tem nada sendo fiscalizado. Mas quando a gente fala em qualidade da educação, quando a gente fala assim, a gente quer educação de qualidade, isso, assim, claro que a gente quer educação de qualidade, mas o que é educação de qualidade? Né? É esse conceito que a gente precisa disputar com a sociedade. O que é qualidade na educação? Porque eu tenho certeza que se fosse, em vez de mim, o secretário de educação aqui, ele diria, não, a educação tem muito a melhorar, mas temos qualidade. Eu tenho certeza absoluta disso, que ele não vai dizer aqui que a educação é uma porcaria. Só te interrompendo um minutinho, senhor secretário, que diga-se de passagem, nem o nome eu sei, tá? Como o secretário Ana. Mauricílio Rodrigues. Então pronto, o senhor sinta-se convidado, tá? A vir conversar conosco aqui. À vontade, o canal que vai te receber super bem também, para a gente conversar a respeito disso, tá bom? Trazendo já o Júlio para a conversa. Júlio, como vocês foram recebidos? Já por ele, pelo secretário, recebidos pelo prefeito municipal, para sentar e apresentar a empresa, né? Esses pormenores que vocês estão me dizendo aqui agora? Olha, Renata, a gente já foi recebido algumas vezes pelo secretário, e até a Amanda falou algumas vezes pelo vice-prefeito Caçula, mas infelizmente até hoje o prefeito da cidade de Itaboraí, que é o seu Marcelo Della Hora, nunca recebeu esse sindicato para ouvir as demandas da categoria. Infelizmente. Apesar de mandarmos ofícios, apesar de fizermos atos lá na prefeitura, colocarmos nas redes sociais, que ele adora uma rede social, ele nunca se prontificou a pelo menos a nos ouvir o que vocês querem. Qual a pauta de vocês? Então, infelizmente, é um prefeito que trabalha muito com a mídia, né? Mas ouvir, e agora, é até surreal, né? Porque quando é um ano eleitoral, agora parece que ele descobriu a rede de Itaboraí, que agora ele visita escolas, ele vai às escolas que nos anos anteriores ele não iria. Coisas. É muito incrível. No ano eleitoral, a mágica do ano eleitoral. O prefeito vai, visita as escolas, entrega material para os alunos lá no Salão 9 da prefeitura. E tipo assim, uma mesa interativa, que é uma mesa fantástica, que vai botando nas creches, mas que infelizmente aquele profissional que vai utilizar ali precisa passar por um processo de aprendizado.
Então, as mesas em algumas escolas que nós fomos visitar, a mesa está lá encostada lá no canto, ainda dinheiro não utilizada. Dinheiro do Fundeb. Do Fundeb, né? Do Fundeb. Não, esse dinheiro a gente inclusive mapeou hoje. Hoje mesmo, de manhã. Tá fresquinha a informação. Tá fresquinha a informação. Mas concluindo, Júlia, aí não recebeu vocês, não recebe para ouvir, né? E aí como é que se consegue ter uma boa administração voltada para a educação se eu não escuto os profissionais que lá estão na ponta? Olha, Renato, é uma coisa muito surreal, porque eu acho que o interesse dele seria um interesse maior, porque ele é gestor da cidade de Itaboraí e atende a população de Itaboraí. Então, tanto na educação quanto na saúde, acho que o gestor tem que se preocupar que serviço está sendo prestado ali na ponta, aos cidadãos de Itaboraí. Mas, infelizmente, não há nenhum interesse, é como se o sindicato não existisse, como as demandas dos servidores públicos aqui dessa cidade não existissem, porque simplesmente ele já disse isso em uma ocasião, que não depende do voto do servidor público, né? Então, é complicado. Assim, como você acabou de falar, é surreal esse pensamento, sabe, do político, e eu vou generalizar a coisa. Eu não costumo fazer isso, que é generalizar, mas dessa vez eu vou generalizar a coisa. É surreal esse pensamento de achar que é concursado, está garantido pela lei, sabe, eu não dependo, né, do voto dele, também porque ele vota por consciência, não vai ser por uma coisa de cabresto, então eu vou ser e andar, sabe, para questões, né, de lei, para questões, né, de direitos. Né? É surreal esse pensamento, eu não entendo e nem quero entender. Essa concepção tem que mudar. Essa concepção tem que mudar e muito, tem que estar na raiz. Sempre falo isso, tá? Sempre falo isso. Quanto à Câmara de Vereadores, vocês já acionaram a Câmara de Vereadores de Itaboraí para isso? São 11 vereadores. Sim. E eu volto a frisar. Extensão da prefeitura, mas vamos ver se fizeram o papel com vocês. Renatinho, olha, algumas vezes estivemos na Câmara, viu? Já fizemos ato na frente da Câmara. E é uma coisa impressionante. A gente vai com os professores lá, eles cancelam a sessão, todo mundo tem dor de barriga, é uma coisa incrível. Porque quando a gente vai lá, de fato, mostrar para as pessoas, né, esse é o trabalho que os vereadores fazem, e as pessoas realmente têm acesso ao trabalho que eles fazem, causa algum tipo de, no mínimo, dúvida, né? Realmente é isso que é uma sessão na Câmara? Você abre a sessão, lê um parágrafo da Bíblia, você considera tudo aprovado, a gente levar essa população para ver uma sessão na Câmara pode ser pedagógico, né? E tudo isso, não sei se os nobres vereadores dessa cidade querem, mas já fomos algumas vezes, fizemos o dever de casa. O dever de casa o sindicato faz, a gente faz estudos, a gente conversa com os vereadores. Já fomos recebidos em gabinetes de vereadores que se comprometeram com a educação, sabe? Muitos deles, inclusive, né? A gente não vai citar nome, porque também não é... A gente aqui não é cabo eleitoral de ninguém, nem pro bem, nem pro mal. Muitos deles se identificam com a pauta do Sindicato da Educação, foram eleitos assim, com a pauta da educação, e na hora do vamos ver, na hora que a gente fala assim, olha, faz uma menção, né, crítica aí no plenário, pega o teu microfone, tu é parlamentar, tu tem imunidade para isso, meu filho, pega esse microfone, fala bem em prol dos profissionais da educação dessa cidade. Não, nem isso acontece. A gente precisa que o legislativo esteja com a gente, construindo alternativas legais, né? O que a gente queria? A gente queria participar da LDO, a gente queria participar da construção do orçamento para a educação, a gente queria estar lá, né, participando disso. Mas se você olhar a forma como a Lei de Diretriz Orçamentária chega e como é aprovada, é uma vergonha. Para a gente conseguir a LDO desse ano, Renatinho, a gente teve que revirar o mundo para conseguir a lei que descreve como é que o orçamento vai ser utilizado esse ano, para a gente ver o quanto que está destinado lá para a educação. Você está entendendo? E foi respeitado a questão dos valores destinados à educação? Não, isso é respeitado, porque não é difícil, não. Respeitar lá os... Na lei tem que cumprir, porque isso é, como é que eu posso dizer, objetivo. Eles vão se esgueirando pelo que é subjetivo. Quando eu estou te falando qualidade da educação, que pode ser qualidade para mim, pode não ser para você, é um conceito em disputa, mas os 25% obrigatórios não é uma disputa, porque dinheiro é número. Se você não aplicou X, você está em dissonância com a lei. Né? Então, isso não é uma questão. Agora, quando a gente olha esses contratos, olha como é feito, aí a gente fala quais são as prioridades.
A gente está com a análise do nosso Fundeb, o nosso fundo, né, que se tornou permanente, com muita luta do professorado, a gente conseguiu tornar o Fundeb permanente. A gente olha para como é gasto, que tem algumas verbas vinculadas, né? 70% desse fundo, gente, ele é destinado para a valorização salarial dos profissionais da educação, por lei. Profissionais da educação, não só professor, né? O conjunto dos profissionais da educação. 70% dele. Ano passado, só para eu não errar, tá? Só para eu não errar, o que veio de Fundeb foi algo em torno de 190 milhões. Vou pegar aqui. Deixando claro, galera, que isso aqui são dados reais. Tá? Exatamente, não é? Não é bobeira, não. Vocês, a gente, pois é. E aí o que acontece? Como esse fundo ele tem os 70% que são obrigatórios para pagamento, né, para valorização, eles usam para pagamento, mas o certo seria valorização. Os outros 70% é algazarra, os outros 30% no caso, né, é algazarra. A gente tem todas essas obras feitas em escolas financiadas com dinheiro do Fundeb. É ilegal? Não, não é ilegal, mas é imoral, porque a gente não tem um professor recebendo piso. É imoral. Ele pega o dinheiro do Fundo de Valorização do Profissional da Educação e coloca para pintar a escola de laranja. Para apresentar para a sociedade, né? Mas é só as escolas da pista, tá? Se você entra mais um pouquinho, né, você não vê nada laranja. Porque ninguém vai ver que tá laranja, então não tem pintura. Então esse dinheiro que deveria ser destinado, todo ele, o mínimo é 70%, mínimo. Não é o teto, é o piso. O mínimo de 70% do Fundeb deveria ser para remuneração. E aí ele não gasta, chega lá no final do ano, solta um monte de abono excepcional. Sabe o que é abono excepcional? A lei não manda 70%, só que ele não pagou nem 50%, ele não usou nem 50% do dinheiro. Aí o que ele faz no final do ano, população? Ele pega esse monte, esses milhões de reais que sobraram, a gente está falando de milhares, não, de milhões de reais. Faz uma conta de padaria, sabe? Pega, eu tenho X funcionários, tenho X dinheiro, divide, cada um recebe um abono excepcional, fica todo mundo feliz, o dinheiro circula na cidade, fica todo mundo feliz. E esse profissional que deveria ter seu piso garantido, esse aí, quem sabe ano que vem, quando os royalties chegarem. Não é verdade? É o que eles falam, né? Ano que vem, quando tiver royalties, a gente senta para conversar. Sempre a disputa do royalties. Sempre a disputa da crise, do royalties, do Comperj. A população não aguenta mais, tá? Porque o Fundeb é um fundo permanente. É um fundo permanente, que vem aumentando até 2026, tem aumento aí do Fundeb ano a ano, né? Então, não é um problema de dinheiro, eles mesmo reconhecem. O problema tem muita coisa, exatamente. O problema de querer valorizar, e a gente está falando muito dessa palavrinha aqui, valorização, porque é isso que tem que ter. Você não trabalha, eu vou pegar uma deixa da Amanda aqui, você não trabalha em caixa de supermercado, tá? Para chegar no final do mês, o patrão inventar 1.001 desconto em cima do teu salário lá, ou dizer que você faltou, botou um exemplo, né? Você passou mal, tem um atestado lá, e o patrão descontar dinheiro de você, e você receber R$1.000 de salário, você vai ficar feliz? Não, né? Você não vai ficar feliz. Mesma coisa, tá? Professor cuida de 30, sabe? Muitas das vezes mais do que 30 isso. 30 tá vazia a sala. 30 tá vazia a sala. Porque a portaria de matrícula mudou recentemente, né? Uma das coisas que a Prefeitura de Itaboraí podia se orgulhar era de não ter salas superlotadas, porque a nossa portaria de matrícula, ela era mais enxutinha do que a gente vê na parte do estado. Isso mudou esse ano, tá? Então as salas vão tender a ficar mais cheias mesmo, né? Isso já está liberado, 30% a mais de aluno dentro das salas de aula. Eu te perguntar isso, na rede de ensino hoje nosso conta com quantos alunos mais ou menos? A gente tem esse dado. Temos sim. Eu não quero ser imprecisa na informação. Deixa eu só achar aqui, tá naquele quadrinho que eu te mostrei, aqui ó, número de alunos. Isso em 2022, porque eu expliquei o negócio do censo, né, que o censo 2023 ainda vai dar para sair o resultado. Então, no censo de 2022, a gente tinha algo em torno de 30.600 alunos matriculados na rede, tá? A gente não tem um aumento exponencial de escolas, que a gente também tem esses da gente, é muito papel, tá? Eu não tenho tudo de cabeça. Mas a gente não teve aumento exponencial de construção de escolas. O que a gente teve foi abertura de unidades que vieram da iniciativa privada, foram municipalizadas, mas construção de escolas a gente ainda não tem como realidade. Parece que tem obras aí que vão ser resgatadas e reinauguradas, mas, gente, só lembrando, isso é programa do governo federal, tá? Não é dinheiro do município que reforma escola, não.
Isso é programa do FNDE, isso é FNDE, isso é via FNDE, isso vem do cofre do governo federal para cá, porque às vezes vem até em forma de emenda parlamentar, às vezes vem até em forma de outros dispositivos orçamentários, e quem vai inaugurar a escola, né, passa como se fosse o construtor, mas não é. É que nem o prefeito inaugurando Minha Casa Minha Vida, né? A gente ri porque às vezes a gente tem que rir da tragédia, mas é um programa do governo federal que quase foi extinto em 2022. Quase foi extinto, se não fosse toda a articulação do governo recém-eleito para construir um orçamento, né, mínimo para dar conta do Farmácia Popular, do Minha Casa Minha Vida, não ia ter nada disso. E o camarada inaugurando, distribuindo casa, como se fosse ele o promotor da obra. É, porque eu chamo do filho bonito, né? Sempre tem pai, né? Exatamente, exatamente. O filho feio não tem. Então, várias obras que ficaram esquecidas no passado, você tem a retomada dessas obras via governo federal, e são essas escolas aí que estão no horizonte de inauguração. Agora, escola do zero, nessa gestão eu desconheço. Posso estar falando uma informação errada que eu não gosto, mas desconheço informação que tenha brotado no chão. Realmente consegue. Até a ampliação das que já existem. Sim. A gente aponta assim, em dedos de uma mão, porque são poucas a ampliação. Sim. E a gente precisa se preparar. E muito puxadinho, né? Tem muito prédio que não tem, como é que eu posso dizer, adequação estrutural para receber, por exemplo, educação infantil. Por exemplo, essa mesa aqui, ela não pode ter numa escola de educação infantil, porque ela tem quina, né? A criança pode se acidentar aqui. Você não pode ter uma cadeira de determinado tamanho, porque a criança vai subir, para descer, ela pode cair e se machucar. Então tem toda uma série de especificidades técnicas, né, que esses puxadinhos não têm. Mas se tu vai puxar o contrato, Renatinho, tu vai, eu não vou. Mas se tu vai puxar o contrato, você vai ver que é ligado a não sei quem, que não sei o que lá, da casa que está sendo alugada, entendeu? Uhum. É da mãe, do pai, do filho, do Espírito Santo, de alguém que é ligado a não sei quem. E aí você vê, tem 109 escolas na rede, olha, Maricá só tem 65. Mas quando tu vai olhar o que eles estão contando como escola, é o puxadinho. É um troço que não tem a menor condição de ser escola. Mas botou os cantos lá dentro. Para favorecer alguém, vamos dizer sincero, para favorecer alguém. Para beneficiar alguém, que não é o aluno, que também não é o professor. Exatamente. Né? A realidade é essa, está beneficiando alguém que não é o aluno, não é o professor. A gente faz assim até uma torrente aqui de informação, mas olha, é tudo com muita segurança. Propriedade daquilo que vocês estão falando, vocês dois estão falando aqui com a gente. Então, voltando aqui ao dado que eu perguntei a Amanda, 30.600 alunos da nossa rede pública. Vamos dizer que isso aí esteja incidido em mais ou menos, eu vou fazer aqui mais ou menos, porque não é um dado preciso, eu não tenho esse dado, acredito que o próprio CEP também não tem esse dado, mas digamos que tem aí 15 mil famílias, né? 15 mil famílias que têm seus filhos na rede municipal de ensino do nosso município de Itaboraí. Tá? 15 mil famílias que têm que prestar mais atenção no que está sendo feito, né, na escola do seu filho, na merenda que teu filho está comendo, sabe, nos livros, no material escolar que teu filho está recebendo. Tá? Existe uma coisa importante, eu quero até que o Júlio me fale a respeito disso. É uma lei que diz que tem hoje que ter um professor especial, ou um supervisor, se eu não me engano, especial, para alunos especiais em cada escola, não é isso? Itaboraí está cumprindo essa meta, essa regra? Olha, Renato, infelizmente, a opção que a Secretaria de Educação faz é colocar moças recém-formadas, né, para estarem dando esse suporte a esses alunos especiais, e muitas das vezes as pessoas pegam, lidando com 5, 4, às vezes 4 alunos, entendeu? E trabalhando muitas das vezes manhã e tarde. Então, assim, não há o suporte proporcionado pela Secretaria de Educação para garantir que essas pessoas, de fato, a mãe e o pai ficam assim, meu filho está dentro da escola, ele está sendo bem assistido, mas, na verdade, quando você vai analisar, não é bem aquilo. Então, assim, há a necessidade de ter um material específico, há uma necessidade de ter suporte, alguém ali, mediano, que a gente tem esse termo, né, mediadora, para dar o suporte para o aluno ou para a aluna estarem dando prosseguimento aos seus estudos. Mas, infelizmente, quando nós acionamos a secretaria, eles dizem que está uma maravilha. Eles pegam lá, copia e cola uma lei, né, e joga num ofício como resposta, mas quando nós vamos visitar as unidades escolares e questionamos isso, às vezes tem mediadores que estão com 5, 6 crianças e, infelizmente, não há esse suporte didático, né?
com material específico a ser trabalhado, com, de repente, uma formação para essa pessoa que vai trabalhar com alunos especiais. Ela é simplesmente jogada na rede e se vira. Se vire aí, dê um jeito, porque, infelizmente, até uma coisa surreal que a gente encontra na rede, quando há falta de professores, tem algumas escolas, nem todas acontece isso, mas tipo assim, não libera as crianças. Então a criança fica até o turno da saída para justificar que ela, como se ela tivesse tido aula, mas não teve. Então assim, algumas escolas prendem as crianças, mesmo não tendo aula, para justamente para dizer assim, olha, está tendo aula, está tendo aquele turno ali, está funcionando mil maravilhas, mas na verdade não está, porque há de fato uma defasagem, há falta de professores na rede de estar por aí. É isso. População, porque se tem uma coisa que o governo tem medo, é de mãe organizada. Então, se o aluno começa a sair muito dia cedo, ele vai criar um problema para ele, porque as mães se organizam, né, e elas vão demandar o direito, né? E tem que fazer mesmo, não estou aqui dizendo que tem que fazer, não. Pelo contrário, exatamente. Se tem uma coisa que o poder público teme, é mãe de aluno organizado. E aí, com relação ao dado da inclusão, eu vou até fazer uma complementação aqui que o Júlio colocou. Hoje, as nossas mediadoras na rede municipal não são professoras e são profissionais terceirizados, tá? Então, além de todas essas questões que a gente já colocou das terceirizações, né, que vai fazer uma sobrecarga de trabalho, profissional muitas vezes incapacitado, você tem, infelizmente, a lógica do loteamento, né? Você tem a lista lá que o vereador X manda para a prefeitura, e aí essas profissionais são a dona Coisinha, o seu fulaninho, né? São ali pensados dentro dessa dinâmica aí clientelista na educação, e são essas pessoas que vão fazer um trabalho de mediação. Opa, pera lá, não é assim que funciona. A educação especial não é bagunça, né? Que a gente hoje nem chama mais de educação especial, é educação inclusiva, né? Educação inclusiva, para todo mundo estar dentro da escola de forma plena. Então, isso não é uma educação inclusiva de verdade. Se você não tem... Cada necessidade especial é um universo. Sabe, eu sou mãe de um menino autista. Eu sei o que é, como a gente se desdobra para fazer com que as condições de vida dele e aprendizado... Eu estou fazendo uma pós-graduação quase, sabe? Estou tendo que fazer um outro curso para entender como é que é o desenvolvimento de uma criança. Agora, como é que vai ser, isso vai acontecer? Um profissional que é precarizado, que não é formado, que é selecionado do jeito que é. Pode ser que tenha um ou outro que vai fazer um trabalho legal? Pode, isso acontece, mas é a regra? É o que a gente espera? Não, não é o que a gente espera. É fazer um tapa-buraco para que a gente não tenha as mães organizadas perturbando na Secretaria de Educação. Porque é assim que eles interpretam, tá? As mães organizadas vão para o Ministério Público, é um problema para o secretário. As mães organizadas vão à Secretaria de Educação, é um problema para o prefeito. Então, isso não se quer. Então, o que eu falei para você? A criança está na escola? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá na escola. Agora, como tá na escola? Acho que a gente precisa se preocupar mais com isso, né? Como tá na escola? Isso acontece muito com o segundo segmento, esse fenômeno do tempo vago, né? O aluno, às vezes, está sem professor, ele não é dispensado, ele fica rodando na escola, igual um peru tonto, desculpa a expressão, fica rodando, e aí ele atrapalha toda a dinâmica da escola. Não porque ele quer, é porque ele é adolescente, ele está cheio de energia e está sem aula. Porque não tem professor. E ele fica rodando na escola, perturbando todo mundo, sabe? Atrapalhando toda a dinâmica de todos os professores, porque ele vai, é um aluno da turma tal, que quer falar com o aluno da turma tal, ele fica na janela perturbando, aí o professor para a aula, para poder tirar aquele aluno de lá, para poder fazer o sei lá o que com esse aluno. Então, olha só, o problema que você criou quando você tem um déficit de professor. Isso que eu ia te perguntar, esse déficit hoje, qual o número desse déficit hoje em dia em nossa rede municipal de ensino? Olha, eu não sei te precisar, O que eu sei te dizer é que o concurso público vai abrir 2.000 vagas. Não são só de professores. Então deve ser de 4. Porque quando abre 2.000 vagas, você pode ter certeza que até o dobro. Pela lógica. Por aí. Tá? Eu não quero estar sendo exagerado com a coisa. Porque o poder público não libera esses dados pra gente. Às vezes nem sob coação do Ministério Público, às vezes nem com ameaça de. Outra informação que eu tive agora recentemente, sem querer te cortar, já te cortando, e aí a gente procura conversar com um e com o outro, aquela coisa toda. Existia a possibilidade, né, eu não sei se é perante a lei, onde você, professor, tinha a possibilidade de dobrar para fazer uma melhora no teu salário. Sim. Né? E que
chegou aos meus ouvidos, se eu estiver mentindo, se eu estiver passando informação não errada, vocês me falam, ele cortou isso. Sim, o prefeito cortou isso. Sim, não permite que vocês façam essa dobra. A preferência é para o contrato, tá? Não tem mais uma preferência para o professor da rede que queira fazer uma dobra de carga horária. Para você conseguir hoje uma dobra de carga horária na rede, você tem que ir lá na Secretaria de Educação, você tem que perturbar aquele povo, você tem, né? Você tem que ir lá fazer um... Se humilhar praticamente. Basicamente, tá? Porque a preferência é o contrato. Eu tenho dados que eu peguei fresquinho para você, deixa eu pegar aqui, tá aqui no meu celular, que eu vou te mostrar como isso se desdobra em números. Isso aqui é dados da prefeitura, tá? A gente pegou quantidade de funcionários pagos pela Folha Fundeb, que são os professores no ano, tá? São contratados, pagos pela Folha Fundeb em dezembro do ano passado, 1.100. 1.100 professores de contrato, 1.550 professores de matrícula. Ou seja, a gente já tem quase 50% da nossa rede contratada, tá? Lembrando que a lei estabelece... Isso aqui é da prefeitura, isso aqui eu não tirei do meu bolso, não. Lembrando que a lei estabelece a contratação por tempo determinado como excepcional necessidade. Isso aqui é excepcional necessidade? Não. Essa aqui é a regra. É a regra de contratação. Na medida em que você não tem aumento de cargo estatutário porque você não tem concurso, a via de contratação é contrato por tempo temporário. E esses profissionais poderiam ser parcialmente, essa vacância, né, que está colocada aqui, podia ser provisoriamente ocupada por dobra de carga horária, como em outras redes se faz, como na rede estadual se faz, né? Agora que abriu aí o edital grande de contratação por tempo determinado também no Estado, essa lógica invadindo um ente que nem costumava fazer essa política, mas via de regra é o professor que pode se disponibilizar a sua carga horária para fazer dobra. Mas tem um segundo problema nisso também, que o valor que se paga na dobra não é igual ao que você recebe no salário do concursado, é muito menor, é o valor do contrato. Você está entendendo? Então, para não expor, né, os baixíssimos salários, você contrata aí o professor quase tropeiro, né? Tá de passagem, Itaboraí. Não, e aí, resumindo a situação, que me perdoem vocês, professores, porque eu acho assim, vai ter concurso público, prestem esse concurso público, Sim. Vão com todo o gás, com toda a força, façam o concurso público, porque aí sim você vai se sentir um profissional realmente respeitado no município, em qualquer outro município que esteja nos assistindo aí. Mas, me desculpe você que está me ouvindo agora, é aquela questão da massa de manobra. Sim. É aquela questão da massa de manobra eleitoral. Me desculpa, eu não estou me referindo a você, meu amigo e amiga professora, que está me ouvindo aí, que faz parte desses 1.100 que são contratados. Você precisa trabalhar, você precisa exercer sua profissão, mas é massa de manobra na mão de quem não tem, né, esse compromisso. Né? Nem contigo, nem com a coisa pública. Realidade grande é essa daí. Nosso município está assim, está passando por essa fase. Tá? Existe realmente uma preferência, né, para a via de contrato de profissionais de educação por essa questão do contrato, porque assim, são 1.100 empregos, né? 1.100 empregos. Onde é que fica essa folha de pagamento, de gastos com a folha de pagamento do nosso município? Porque se escuta falar tanto em contratação, Amanda, nesse município, folha de pagamento. Sim, todo dia. Não é possível que essa máquina pública do nosso município caiba tantos contratados, né? Porque, se a gente olhar diariamente o Diário Oficial, você tem uma leva de gente sendo contratada como cargo em comissão, né? Na verdade, esse é o grosso do aumento de funcionalismo público na cidade. São essas pessoas que trabalham para o prefeito, em cargos de livre nomeação e exoneração. Então, se o prefeito ele pode nomear e exonerar, ele vai criar as regras do trabalho, né? É ele que vai criar as regras de permanência nesse tipo de trabalho. E a gente vê que o que cresce de gasto em folha na rede municipal de Itaboraí, eu não estou falando nem só de professor, estou falando de servidores mesmo, né? É esse tipo de contratação de forma discricionária. Ele faz como ele quer. Né? Se ele quer contratar, ótimo. Se ele não quer, se não seguiu os critérios de desempenho dele, que só ele sabe quais são, porque não é público, não é impessoal. Né? A lei permite, gente, a lei permite que isso aconteça, tá? Mas do jeito que está acontecendo, né, essa quantidade de cargo de confiança, a gente olha com desconfiança. O fato de não ser ilegal, mas ser imoral. Exatamente, principalmente no ano de eleição.
E principalmente quando os funcionários públicos da cidade, os servidores públicos, não tiveram um reajuste inflacionário sequer em 4 anos. E não tem nem horizonte desse ano, tá? Isso já foi falado em audiência, não tem reajuste previsto, não tem... Eu estou dando em primeira mão, gente. Agora recentes, inclusive foram ao Ministério Público, né, que eu fiquei sabendo, sim. Recentemente agora, tiveram aí, foram recebidos, enfim, e não se decidiu nada, assim, a favor de vocês? Então, a gente tem um diálogo muito interessante com a promotoria de tutela coletiva da educação, que não é o mesmo Ministério Público que tem aqui. A nossa sede é em São Gonçalo, porque é um segmento do Ministério Público que vai olhar para 6 municípios e Itaboraí é um deles. Aí é sediado lá em São Gonçalo. Então, a gente tem tido um diálogo bastante interessante com a promotoria, que tem acolhido muitas questões que a gente tem levado, tá? Isso não está sendo negligenciado pelo Ministério Público, inclusive a questão do concurso público saiu, Renatinho, porque tem um inquérito aberto, desde 2022. Exigindo que tenha. Exigindo que tenha. E se enrolou o Ministério Público até agora. E segue se enrolando o Ministério Público até agora, porque esse concurso pode não convocar esse ano. Mas aí teve que ser lançado no ano eleitoral, né? É conveniente, né? Dizer, não, nós estamos trabalhando certo, estamos atendendo a lei, né? Para a mídia social. Não sou eu que vou concluir, não sou eu que vou concluir. Não, mas eu falo. Mas que é interessante Eu falo, porque é incrível como é que as coisas acontecem, como um país de maravilhas, em época eleitoral, em ano eleitoral. E como hoje... é que você descobre político, como é que você passa a ver político, passa até cigarra, que desencanta 17 anos. Surgem do nada, gente. Poxa, em ano eleitoral. Oi, Itaboraí, acorda! Ô, população, acorda! Acorda, porque a gente tem a responsabilidade nas mãos. O que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Eu, como mero apresentador desse canal, recebendo essas pessoas queridas aqui, que, diga-se de passagem, eu quero trazer de volta, tá? Porque o assunto é extenso. É, bastante. É extenso. Para a gente não prolongar tanto o vídeo, a gente vai fazer um novo vídeo, caso eles aceitem, claro. Sim, né? Falando só chamar. Mais detalhes a respeito disso aí. Só Mas chamar. olha, Itaboraí, acorda. Porque Itaboraí já poderia, eu falo, Amanda, eu tenho falado sempre em meus vídeos aqui, porque é a base da fiscalização da boa administração pública. Itaboraí já poderia ter 21 vereadores. Não se cuidou nisso quando teve o tempo, quando estava no prazo. A Câmara não cuidou nisso, não fez questão, não pautou esse assunto. Tá? Muito pelo contrário, quiseram diminuir o número de cadeiras no município de mais de 420 mil quilômetros, mais de 227 mil habitantes, tá? Onde nós temos 11 vereadores para representar 8 distritos do nosso município, que é tão extenso, tão grande que é dividido em distritos, ou apenas 11 vereadores para representar, e que hoje são uma extensão da Prefeitura Municipal de Itaboraí. Simples assim, gente. Poxa vida! Cara, eu não estou inventando, vocês aí estão vivendo, né, nesse município. Obras são muito boas, mas as obras elas têm que vir acompanhadas de boa educação, de boa saúde, de bom desenvolvimento social, lazer. Estamos aí às vésperas da festa do município, né, 22 de maio, virou Itaboraí o ponte da festa boa, sabe? Sim. 22 de maio. Nessa gestão Itaboraí é o ponte da festa boa, dos artistas, sabe, de nome internacional, a NOC. Olha, que coisa boa, né? Mas aí, passou a festa, quando você passar mal na festa lá, tá? Ou você beber demais e passar mal na festa, vai para o hospital de Itaboraí, cai lá dentro. Cai no hospital de Itaboraí, tá? Quando você curtir a festa bonitinho, que é direito seu curtir, não estou criticando o fato de ter festa em nosso município, mas primeiro olhe com responsabilidade para as outras carências. Essa que nós estamos trazendo aqui na mesa hoje, do canal Falando de Verdade, tá? Carência de valorizar esses profissionais aqui, que cuidam dos teus filhos. Então, quando passar as festas de Itaboraí, quer teu filho voltar para casa às 9 horas da manhã, ou ligar, mãe, vem me buscar porque não tem professor na sala de aula, lembra das festas de Itaboraí também. Tá? Lembra da farra. Sim. Sabe a farra de pagar 600 e poucos mil no contrato do artista, que você vai lá, né, nos sites lá, você pode pesquisar, dá um Google, o famoso Google aí. Pesquisa o cachê desses artistas, em média, o cachê desses artistas que vão ser contratados por Itaboraí. Pesquisa, tá? Eu não quero falar aqui, eu vou trazer isso no próximo vídeo.
A ver se são esses cachês aí. É você pagar por uma cantora, eu gosto nada contra o mundo, gosto muito pelo contrário. Nada contra, mas você pagar por uma cantora, gosto mais de 100 mil reais. E dizer que essa menina está trazendo a palavra de Deus pro povo de Itaboraí. Não, ela é uma artista, ela é uma contratada. Mais de 100 mil reais para uma cantora gospel. Pô, aí a gente conversa dessas carências aqui na mesa, na área da educação, onde nós estamos formando a geração do amanhã. Mas não, eles estão formando a geração do amanhã. Porra, mas sofrendo, poxa. Sofrendo. É dentro da sala de aula que não tem estrutura, como acabou de falar agora. É numa escola que não tem uma piscina, que não tem uma quadra poliesportiva para a criança poder praticar um esporte. São escolas que não foram ampliadas, mas agora em época de eleição, vamos botar acrílico na frente das escolas, né? Vamos enfeitar o pavão, porra, porque o pavão é para inglês ver, para as redes sociais elogiarem. E olha, antes que venha no meu canal aqui, que o canal aqui é meu, é deles, é de quem quer que seja. Antes que venha no meu canal aqui me criticar, para falar bem do governo, já tem um monte de bela saco, tá? Para criticar, somos poucos. Somos poucos. Então pronto, tô falando mal mesmo. Quando fizer certo, eu vou elogiar. E não adianta a minha equipe, de vez em quando fica aqui atrás das câmeras, falar menos nada, tá? Menos nada. Quando for para elogiar, eu vou elogiar. Mas quando eu tenho que criticar, eu vou criticar. Não é de hoje. Não é de hoje. Nós começamos ano passado falando disso. Sabe? Buscando, cobrando. E vamos continuar cobrando, tá? Vamos continuar cobrando. Não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho. Eu vou continuar cobrando. Simples assim. Com ninguém. Seja direita, esquerda, alto, baixo, preto, branco. Não tenho rabo preso com ninguém. Com ninguém. Vou continuar cobrando da mesma forma como sempre cobrei. Sempre procurei trazer a verdade aqui nessa mesa, nesse canal. Está aberto, as câmeras hoje estão abertas para você, secretário de Educação, vir aqui conversar com a gente. À vontade, à vontade. Como já convidei o prefeito da cidade também, à vontade. Mas sabe o que acontece? Vocês não dão valor, né? Canalzinho pequenininho, né? Canalzinho começando agora, sabe? Então, fazer o quê, né? As câmeras estão abertas. Tem defesa? Vem se defender então. Vem se defender. Mostra a defesa pra gente aqui. Não, assim, eu tenho até... Desculpa, não, tudo bem, Renatinho, eu acho ótimo. Desculpa. Renatinho, eu acho que um pouco de... Vocês não merecem. Um pouco de nervos, acho que um pouco de nervos dá uma acordada na gente, né? E eu nem diria vir se defender, né? Porque eu não tô acusando ninguém de nada. Sim, eu tô mostrando dados. É verdade. Não, eu tô mostrando dados. Se defender, se eu manchasse a honra, né, de alguém, eu tô dizendo factualmente o que tá acontecendo. Não tem valorização. Defender de quê? É uma luta verdadeira, uma luta que vocês não estão lutando por aqui. A gente está dizendo que não tem. Como é que tem defesa isso, né? Não tem defesa. Ele vai dizer que tem? Não, não vai, não tem como. Contra números não tem como se defender, né? E é por isso que ele não vem aqui. Como não vai em nenhum outro lugar que não for coagido aí. Né? O secretário diz que tem muitas diferenças comigo. A gente tem um universo de diferenças, né? Tudo assim. E eu tenho muito cuidado com isso, sabe, Renata? Eu não falo pessoalmente de ninguém. Eu não conheço secretário, não conheço prefeito. Eu não sei se é sincero, se não é, se esse monte de movimento gospel aí que o prefeito faz é de coração, se não é. Isso não é da minha alçada. Acho que as pessoas têm condição de avaliar por elas mesmas. Mas as coisas que fazem e o que não fazem, enquanto entes públicos, não, a gente vai falar, a gente não vai ter medo de botar o dedo na ferida. Sim. Não valorizam um profissional da educação. Assim como não valorizam um profissional de lugar nenhum dos serviços públicos dessa cidade. Tá? O público funciona. Vou deixar bem claro pra vocês. Renatinho, você gritou aí e eu acordei. Mas eu acordei. Foi, não foi. Eu não tô aqui fazendo um vídeo, gravando um vídeo, falando um determinado assunto, ou entrevistando alguém. E é sempre a mesma coisa, sempre assim. Sim. É sempre o mesmo fechado o funil da coisa. É a falta de princípio, de querer, de responsabilidade com a coisa pública. Vem-se em época de eleição e se promete, e que eu sou defensor da educação, que eu estou com os profissionais da educação, que eu estou... Passa a eleição, esquece que existe isso. Poxa, então não tem como, eu não estou falando aqui só da educação, porque eu estou aqui hoje com o CEP, com meus amigos aqui do CEP, mas é qualquer profissional, como a Amanda falou. Poxa, tem que ter valorização, tem que ter responsabilidade com a coisa pública. Poxa, 4 anos de administração, que a gente só vê maquiagem, só vê gracinha. Poxa, nada contra a pessoa dele, não. Nada contra a pessoa de nenhum dos secretários dele, nem vereador também, não. Eu falo do político, do
administrador e legislador público. O servidor público, né? Servidor público. Você está servidor público. Você não é concursado, você está servidor público, está no município nesse momento, porque te deram uma carta bonitinha, Sim. dizendo para você lá no dia da eleição que você merecia ser o administrador público desse município aqui, como dos demais municípios aí onde estamos ouvindo. Tá? Só que, meu irmão, acorda para a vida. Eu não estou falando da pessoa, você é uma excelente pessoa. Tá? Você que está aí como administrador público, vereador, enfim, secretário, é uma excelente pessoa. Eu conheço alguns de vocês. Vocês me conhecem também. Só que quando passa para a área pública, tem que existir uma coisa assim, responsabilidade com a coisa pública. A coisa pública não é brincadeira, porque é através da coisa pública que a gente muda uma geração, muda uma vida. Tá? É a grande deixa da coisa. E a gente se exalta de vez em quando por causa disso, porque, cara, não é possível. Existe um recurso, existem os caminhos, existem as leis a serem cumpridas, é só se cumprir, é só pegar o dinheiro que está destinado para tal coisa e investir em tal coisa que está destinado. Poxa, falamos agora da questão das festas. É dinheiro que vem lá do Ministério da Cultura, que é destinado só para festa, perfeito, ótimo. Mas, bom, cadê os artistas locais, né? Cadê os artistas da nossa cidade? No aniversário da cidade não tem palco para eles. Enquanto se paga 140 mil por um chante de pilares lá, cantar no palco de Itaboraí, o artista local recebe 1.000. Recebe 800 reais para estar lá. Para mostrar, às vezes, uma desenvoltura musical infinitamente melhor, que a gente sabe que a gente tem nos municípios artistas belíssimos. Temos, inclusive, né, a nossa cidade é referência de cultura, temos um teatro que foi frequentado pela nobreza do Brasil. Né? Poderia estar formando jovens. Nosso teatro, né? O nosso teatro está largado às traças. É uma 10 anos fechado com a falsa ideia de que está fechado para reforma, e essa reforma nunca sai. Não sei que reforma é essa, quando podia estar formando geração de jovens voltados para a cultura, para as artes. É tão bom você pegar teus alunos um dia, botar no ônibus, levar para assistir uma peça teatral. Porque é um prédio histórico, eu não estaria levando para qualquer lugar, estaria levando para um prédio histórico, que tem história no nosso país. Essa cidade aqui, ela tem história. Assim, todos os lugares têm história, mas aqui a nossa cidade, ela já foi uma cidade muito importante, né, do Brasil. A paleontologia até pois é. A religião. Darwin já passou aqui. Tudo, cara. Darwin já passou aqui. Pois é. Né? Um dos maiores naturalistas da história, da ciência, já esteve aqui. Escreveu sobre Itaboraí. Exatamente. E a gente não sabe, às vezes, né, usar, não consegue, não tem capacidade para usar isso em nosso favor. Isso aumentar, inclusive, a autoestima da nossa população. E a gente vê um jovem que às vezes se acha pouco por ser itaboraiense, porque tem que ir para São Gonçalo para conseguir um curso, porque tem que ir para Niterói para conseguir uma universidade, quando aqui a gente tem capacidade de produzir coisas muito importantes. Por isso que eu falo para você, a gente não tem que se transformar em Aricá, não. A gente tem que pegar o que já existe aqui. É infinitamente mais rico de cultura. Vamos ser honestos. Assim, é rico, é diverso, e fazer isso aqui virar algo que é único. Porque é único mesmo. Eu falo daquela questão do trabalho em conjunto. Sempre existe a questão do trabalho em conjunto. Que hoje seria viável. Né? Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento Social, se todos caminhassem numa mesma direção, sentassem na mesa para conversar, não é isso, Júlio? Sentasse, ouvisse, vamos ver o que é melhor, olha, como é que você pode me ajudar, eu posso ajudar você. Pegar teus alunos, levar um dia para conhecer lá, não sei, a ferrovia antiga de Itaboraí, porque a história está lá dentro da... O convento que ninguém acessa. Convento que ninguém acessa. Ninguém acessa aquele convento, gente. Eu já tentei ver como é que fazia para levar, não tem como, porque está fechado, porque Petrobras fechou, porque não pode entrar. Gente, mas isso é uma peça da nossa arqueologia, da história do nosso país. Que é inacessível. Como pode um negócio desse? Eu não sei explicar para você se é possível, se não é. Eu sei que a gente está na cidade e a gente não consegue acessar. Temos ali, você falou de lá, e ali em Porto das Caixas, uma igreja tradicional onde o Cristo verteu sangue. É uma história que deixou Itaboraí para os anais da história a nível nacional, sabe? 100 ônibus que vinham para Itaboraí. Hoje você pega uma criança, você pergunta à criança se conhece a história ou não conhece essa história, né? A gente tem aqui, como eu falei agora, ossadas, fósseis achados ali, dinossauro. A criança já foi, nunca foi, não conhece. Itaboraí conhecido como a terra da laranja. Cadê os pomares de laranja desse município? Rica demais a nossa cidade em cultura, mas que precisa de alguém que tenha responsabilidade com isso. Não é porque eles não querem fazer, não. Eu sei que querem fazer,
querem transformar isso, porque é dali que vão nascer novos profissionais. É uma criança, né, que a Amanda levou no teatro, né, ou que levou para visitar lá o convento, e vai dali se interessar para se profissionalizar naquela área, uma área qualquer daquela área. É verdade. Tá entendendo? É onde o Júlio vai levar, né, a criança no centro da nossa da praça de Itaboraí, onde tem os prédios ali, quando, né, o Visconde de Itaboraí morou, aquela coisa toda, que vai se interessar, né, por uma profissão. Então, é isso, né, disso que a gente fala e que a gente cobra, tá? Mas, gente, olha, infelizmente, chegando aqui ao final do nosso primeiro vídeo, né, o vídeo aí, já combinado, né, vamos fazer um vídeo de 40 minutos, mas o assunto é gostoso, mesmo que sendo uma luta, né, para conquistar os direitos, mas acaba sendo um assunto interessante, a gente informar a população, informar os amigos que estão do outro lado, a respeito de tudo que está acontecendo em Itaboraí, mais especificamente nesta administração que aí está. É uma pena, mas a gente precisa falar a verdade. Esse canal aqui é isso. É um canal que eu falo para vocês, não é um canal para você chamar de seu. É um canal que a gente fala aqui de verdade, eu falo aquilo que você gostaria de falar, e muitas das vezes você não tem a oportunidade. Tá? E já deixar o convite de antemão, a Amanda, né, ao Júlio, ou quem mais lá do nosso sindicato, que ele está aqui conosco, para voltarmos aí, para nós gravarmos, continuarmos dentro desse assunto, falarmos de mais com o DEB, falarmos das leis que não estão sendo cumpridas no nosso município, dos gráficos que a Amanda trouxe para a gente aqui. É verdade. Né, tem inúmeros gráficos, mas que a gente vai deixar para um segundo vídeo, tá, Amanda? Eu peço a você que você, né, se despeça dos nossos internautas. Tá joia. Gente, eu queria primeiramente agradecer a disponibilidade da escuta, né? A gente já mencionou aqui como a gente tem dificuldade de falar, né, nessa cidade. Parece que existe um pacto de silêncio, né, em torno dessa figura mítica que veio de Maricá e quer transformar a gente numa coisa que a gente não é, né? A gente não é Maricá, a gente é Itaboraí, acabamos de falar isso aqui, né? A gente é Itaboraí, a gente precisa tomar posse da nossa cidade, com muita autoestima, com muita valorização e produzir algo que seja nosso, né? E isso passa pelas nossas escolas, pelos nossos profissionais de educação, passa pelo tipo de formação que as nossas crianças estão tendo, né, dentro do nosso município. E a gente está aqui não só para fazer uma discussão corporativa de salário, de pagamento, já dissemos tudo isso, né, quando o professor valorizado, a educação, mas para entender que a educação ela é um bem público, ela é de todo mundo, ela não é do professor, ela não é do aluno, ela é da sociedade. A gente pode e deve fazer debates mais prolíficos sobre educação possível, né? Justamente para a gente fazer aquela disputa que a gente estava falando inicialmente sobre o que é qualidade. O que é qualidade para Itaboraí não é o que é qualidade para Maricá, que não é o que é qualidade para São Gonçalo e assim por diante. A gente precisa ter referenciais nossos, né? A gente precisa construir um projeto de cidade nossa. E esse projeto de cidade passa pelas escolas e pelos profissionais de educação. Então fica aqui o meu agradecimento, espero ser convidada novamente. Desculpa se foi muito prolixa, se falei demais, coitado do meu amigo Júlio. Muitas vezes tinha que ser sacudido lá para falar porque eu falo demais, tá? Mas é isso, a gente tem muito para falar. Às vezes o tempo é pouco, a gente acaba exagerando, mas é isso. A ideia é fazer o debate acontecer. Nós não somos candidatos a nada, tá? É muito importante deixar isso claro. Não somos candidatos a nada, nós não viremos aqui pedir voto de ninguém, tá? Mas a gente aponta que esse governo tem muitos problemas, né? E a gente não vai esconder aquilo que acontece e nem invernizar uma coisa que tá feia, que não tá legal. Esse governo realmente não vem representando a educação que Itaboraí merece, né? E precisa ter. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, Renatinho. Obrigada, Júlio. Então, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje. Acho que é importante, né, a população inteirar do que de fato vem acontecendo na rede de Itaboraí e das leis. Eu acho importante que a gente viver um momento em que todo mundo se aproprie desse momento de chegar e sentir a cidadania. Então, a partir do momento que você não concorda com algo, você tem sim direito de questionar. A Constituição Federal promulgada em 1988 nos garante isso. Então, a gente tem essa questão de estar levando informação ao internauta que vai ver esse vídeo daqui a pouco ou mais tarde, a importância de termos, de fato, investimento na educação. Mais uma vez, agradeço, Renato, e é aquela coisa assim,
numa outra oportunidade, nós podemos estar aqui para debater mais sobre a educação de Itaboraí, que é um ponto crucial para o nosso desenvolvimento. Quem ama Itaboraí, pensa em Itaboraí. É isso aí. Poxa, não tinha frase melhor para a gente terminar essa entrevista. Quem ama Itaboraí, pensa em Itaboraí. Mas precisa realmente amar Itaboraí. Eu, do lado de cá, só quero agradecer a você, Júlio, você, Amanda. Obrigada, Renato. Foi assim, obrigada. Uma entrevista que me surpreendeu. Eu esperava que viesse muita coisa realmente a ser conversada aqui nessa mesa, mas me surpreendeu você também, tenho certeza. Tá? E já estão convidados, vamos marcar a próxima data da nossa entrevista, né, brevemente, para a gente continuar nesse assunto, porque educação é um assunto constante. Educação é um assunto constante. A gente precisa sempre estar falando na questão da educação. Aí a você, meu amigo, a você, minha amiga, obrigado de coração por ter permanecido conosco até agora, tá? Compartilha esse vídeo, compartilha mesmo por lá no grupo da família, no grupo do trabalho, enfim, em qualquer grupo que você faça parte, coloque o link do nosso canal, se inscreva em nosso canal também, nosso canal precisa crescer um pouquinho mais, tá? Para que esses vídeos, essas informações alcancem mais pessoas. Deixa o seu comentário, vou fazer um desafio bom a você aqui agora. Faz uma pergunta, tá, para os meninos aqui na próxima entrevista. Deixa a tua pergunta aí embaixo. Você que é aluno, você que é pai, tio, tia, avó, faz uma pergunta, deixa aqui, que a gente faz a pergunta na próxima entrevista, tá bom? E é isso aí, tá? Obrigado do fundo do meu coração a você de Itaboraí, mais uma vez, a você que está aqui inscrito em nosso canal, a todos os municípios vizinhos aqui. Hoje, em especial, quero mandar um abração aí para Casimiro de Abreu, tá? Ontem estive lá em Casimiro de Abreu, uma maravilha, muita conversa boa lá em Casimiro de Abreu. O município também lá está se desenvolvendo bastante. Isso é importante, tá? Gente, olha, beijo no coração de vocês. Canal Falando de Verdade. Um canal para você chamar de seu.